O sermão Ordem da Igreja foi pregado no dia 7 de outubro de 1958, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Now, another thing that we believe, Agora, outra coisa que cremos that the manifestation of the Spirit é que a manifestação do Espírito is given to every man, é dada a cada um to profit withal. para o que for útil. Now we believe Agora, cremos that when these gifts que quando esses dons and so forth e assim por diante are operating in the church, estão operando na igreja, which we covet and desire, que é uma coisa que anelamos e desejamos, that the people who are gifted by the Spirit que as pessoas que têm dons do Espírito come and worship with us. venham e adorem conosco. Now in most places Agora, na maioria dos lugares, we find that when these gifts verificamos que quando esses dons in the people, nas pessoas, the people does not understand as pessoas não entendem how and when to use these gifts, como e quando usar esses dons. and in doing so, E ao fazê-lo, they only bring a reproach, só trazem reprovação, which we believe would be just que acreditamos que seria justamente o what Satan could do que Satanás poderia fazer to make the outsiders, the unbelievers, para deixar os visitantes, os incrédulos and so forth, e assim por diante, afraid of this wonderful blessing com medo dessa maravilhosa bênção that God has given to the church in these days. que Deus deu à igreja nestes dias. Paul said, Paulo disse: when there come a stranger among us, quando entra um desconhecido entre nós, and we've all speak with tongues, e todos falamos em línguas, won't the man go away and say we were mad? não sairá esse dizendo que estamos loucos? But if one would prophesy Mas, se um profetizasse and make known the secret of the heart, e desse a conhecer o segredo do coração, then they would fall down and say, então ele se prostraria e diria: truly God is with you. verdadeiramente, Deus está com vocês. Now we believe that the spiritual gifts Agora, cremos que os dons espirituais among the believers entre os crentes is the order of the day. têm lugar em nosso dia. We cannot believe Não podemos crer that a man can preach under inspiration que um homem possa pregar sob inspiração and then or be an inspired teacher e então, ou ser um professor inspirado, and then deny the gift of healing e então negar o dom de cura or the gift of prophecy ou o dom de profecia, or speaking with tongues ou falar em línguas, or interpretation of tongues ou interpretação de línguas, or any of these other gifts. ou qualquer desses outros dons. So therefore, here is my belief Portanto, aqui está a minha crença in God's Word, na palavra de Deus, the way the Branham Tabernacle quanto à forma como o Tabernáculo Branham, at 8th and Penn Street here in Jeffersonville, na Rua 8, com a Penn, aqui em Jeffersonville, should be operated. deve ser operado. I think the first thing, Penso que a primeira coisa, and believe that these things which I say e creio que essas coisas que digo is essential são essenciais and must be carried out in this manner e devem ser colocadas em prática dessa maneira in the Branham Tabernacle no Tabernáculo Branham, for it to prosper in the Lord. para que prospere no Senhor. And if at any time E se a qualquer momento this would be questioned, isso seja questionado, the person who is in question about it a pessoa que está em dúvida sobre isso may consult me. pode me consultar. If they cannot get to the pastor, Se não conseguir falar com o pastor, or they could consult the pastor. ou pode consultar o pastor. If I'm home, Se eu estiver em casa, off of some of the trips, de volta de uma das viagens, I'll be glad to help either the laity ficarei feliz em ajudar os leigos or the pastor at any time. ou o pastor a qualquer momento. And these things are scripturally, E essas coisas são escriturísticas, and I believe it's the order of the church. e creio que são a ordem da igreja.
I think first that every member Primeiramente, penso que cada membro, or every worshiper of the Branham Tabernacle ou cada adorador do Tabernáculo Branham, should be so much in divine love deve estar de tal modo em amor divino with each other um com o outro until their hearts would que o coração deles long for each other anelaria uns pelos outros when they have to go away quando tivessem que ir embora, to leave each se other separarem um dos outros to service at night. no culto à noite. I am a true believer in divine love. Sou verdadeiro crente no amor divino. The Apostle Paul said that was the O apóstolo Paulo disse que evidence of the Holy Spirit. essa era a evidência do Espírito Santo. By this man, all men will know Desta forma, todos conhecerão you're my disciples, que sois meus discípulos, said Jesus, disse Jesus, when you have love one for the other. quando vos amardes uns aos outros. And we believe that it's the love of E God cremos que foi o amor de Deus that sent Jesus Christ to the earth que enviou Jesus Cristo à terra to die for us all. para morrer por todos nós. God so loved the world, Deus amou o mundo de tal maneira he gave his only begotten Son, que deu o seu Filho unigênito that whosoever believeth in him should not perish, para que todo aquele que nele crê não pereça, but would have everlasting life. mas tenha a vida eterna. And the everlasting life here E a vida eterna aqui is God's own life é a própria vida de Deus, because we become sons and daughters of God porque nos tornamos filhos e filhas de Deus by the baptism of the Holy Spirit, pelo batismo do Espírito Santo, which is the seed of Abraham, que é a semente de Abraão, and gives us the faith that Abraham had e nos dá a fé que Abraão teve when he believed God quando creu em Deus before he was even circumcised. antes mesmo de ser circuncidado. Now, the next thing, Agora, a próxima coisa, we believe that these worshipers cremos que esses adoradores should meet together, devem se reunir, these gifted people, essas pessoas com dons, such as tongues, tais como línguas, and the people who gets revelation e pessoas que recebem revelações and interpretations e interpretações, and so forth. e assim por diante. These members, or these Esses membros, ou esses believers rather, crentes, melhor dizendo, should come together at least devem se reunir pelo menos 45 minutes or an hour 45 minutos ou uma hora before the services ever began. antes dos cultos começarem. The church should be open early, A igreja deve ser aberta cedo and the believers come together on these nights, e os crentes se reunirem nessas noites. and at least 45 minutes to an hour E pelo menos 45 minutos a uma hora before the services began. antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle, Creio que o Tabernáculo Branham, at all times, em todas as ocasiões, should have a spirit-filled pianist deve ter um pianista cheio do Espírito, who would come early, que chegue cedo, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo, and would play softly, e toque suavemente, very softly, bem suavemente, spiritual music, música espiritual, such as tal como down at the cross where the Savior died, lá na cruz onde o Salvador morreu, down there for cleansing from sin I cried, lá por limpeza do pecado clamei, there to my heart was the blood applied, lá ao meu coração o sangue foi aplicado. glory to His name. Glória ao seu nome. Something on that order. Algo dessa natureza. Near my God to thee, Mais perto, meu Deus, de ti, rock of ages, cleft for me, rocha das eras por mim fendida, or near the cross, ou perto da cruz, or something on that order. ou algo dessa natureza. Softly, slowly, Suavemente, lentamente, as he is meditating enquanto ele está meditando constantly
on the Holy Spirit, constantemente no Espírito Santo, he or she, whichever it may be, ele ou ela, quem quer que seja. then I believe that the worshipers coming in Então, creio que os adoradores entrando should be met and their devem ser recebidos e seus hang their coats and hats, pendurar seus casacos e chapéus, shown to their seats serem levados a seus assentos with hospitality that only ushers com a hospitalidade que somente porteiros or deacons ou diáconos filled with the Holy Spirit can do, cheios do Espírito Santo podem ter, and in love e em amor, to see the church of the living God para cuidar que a igreja do Deus vivo go on. prossiga. These worshipers should not talk Esses adoradores não devem falar one with another uns com os outros and be talking across e ficar falando de um lado a outro and making noise in the e church. fazendo barulho na igreja. They should come together, Eles devem se reunir. first Primeiro, slip up in silent prayer, cheguem em oração silenciosa, perhaps at the altar talvez junto ao altar, for a few moments. por alguns momentos. No loud praying, Não oração em voz alta, you interrupt someone else. interrompe-se outra pessoa. Silent prayer, Oração silenciosa. you're in worship. Vocês estão em adoração. Let that soak in. Deixem isso penetrar, Worshiping in your spirit. adorando em seu espírito. Then return to your seat, Então, retornem ao seu assento. or you do not have to go to the altar. Ou você não tem que ir ao altar. Just go in Apenas entre and get you a seat. e procure um assento. Sit down. Sente-se. Listen to the music. Ouça a música. Close your eyes. Feche os olhos, Bow your head incline a cabeça and be in silence, e fique em silêncio, worshiping God adorando a Deus all along. todo o tempo.